O que há de novidade até esse momento sobre o naufrágio do iate veleiro Bayesian na Sicília? E o que esse naufrágio, essa tragédia, pode nos ajudar a tornar nossa navegação mais segura? Aqui no Minuto Náutico, toda semana a gente traz pelo menos um vídeo novo sobre barcos e assuntos relacionados a embarcações. Eu sou Márcio Dottori e se você quiser saber mais detalhes sobre essa tragédia, fique comigo, com o capitão Álvaro Otranto, até o final desse vídeo. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos pela audiência. Foi fantástico essa nossa audiência, infelizmente, em relação a uma tragédia. E fui muito criticado por muita gente, né, que segue nosso canal, porque eu não deixei o capitão Álvaro Otranto falar. Mas, na verdade, o capitão Álvaro Otranto, no final, ele escreveu e colocou um depoimento dele em nosso canal. Então, aquilo que ele não falou no vídeo, que eu não deixei de falar no vídeo, está em nosso canal, escrito lá no site do Minuto Náutico. Estamos agora novamente com o experiente capitão Álvaro Otranto, repetindo, que já navegou várias vezes comandando iates a motor, não a vela, mas tem experiência como velejador também, atravessou o Atlântico velejando, inclusive, conforme eu falei. Mas nós vamos pegar agora os dados, nós temos bem mais informações sobre essa tragédia. Então vamos colocar essas informações aqui. Primeiro os fatos, né? Tudo que aconteceu lá. Não vamos especular, vamos colocar os fatos, as características desse veleiro, o Bayesian, esse veleiro construído na Itália, 56 metros, ou oficialmente 55,9 metros, que daria 183 pés, se arredondar para 56, 184 pés. É um comprimento muito grande, né? É um pequeno navio à vela, iate, com 11 metros e meio de largura de boca. Quer dizer, só esses números impressionam. Agora nós temos mais dados sobre esse barco, porque a internet já divulgou, são vários vídeos que você já deve ter visto também na internet sobre isso. Vamos mostrar isso aqui e não vamos fazer nenhuma especulação policial, não é nosso mérito aqui nesse canal, não é nosso intuito aqui fazer suposições. A gente sabe que tem fatos que aconteceram, que políticos aí, né, que pode trazer outras interpretações, mas isso aqui, nesse canal, é navegação. Isso aqui não nos interessa. Vamos pegar o barco, o que aconteceu, como é que é a vida a bordo, e vamos falar um pouquinho mais disso daqui para vocês. Capitão Álvaro Otranto, grande prazer aqui ter o capitão conosco. Obrigado. Conta pra gente tudo que agora a gente sabe, né? Sei que você pesquisou bastante, recebeu muita informação sobre essa tragédia. Primeira pergunta: o tempo era previsível? Esse tempo que aconteceu, esse mau tempo que aconteceu, né? Esse microburst, se explica pra gente um pouquinho como é que é a previsão marítima, como é que foi isso aí? A temperatura da água é o primeiro ponto, né? Estava em praticamente 30 graus centígrados na superfície. Isso é muito. Um furacão já começa, se não me falha a memória, com 26 graus já começa a ter uma condição favorável à criação deles. Então, qualquer evento climático com água a 30 graus, pela região de Angra dos Reis, você tem no verão 30 graus fácil. E às vezes cai umas coisas lá que ninguém sabe de onde é que saiu. Nuvem que te pega no meio, faz um estrago medonho. Imagina o Mediterrâneo, Alpes de um lado, deserto do outro, água a 30 graus, isso pode acontecer. Não há como dizer assim, vai acontecer. É como aqui a gente recebe boletim, condições favoráveis para neve na Serra de Santa Catarina, até em Campos Jordão. Campos Jordão não acontece isso desde os anos 50. Então, condição meteorológica havia, mas dizer que ia acontecer ou não, no caso dele específico,
Muito difícil. Nem se sabe exatamente o que foi. Eu assumo, eu acredito que tenha sido um microburst, né? Tem o downburst, que ele é para baixo, né? O burst vem de cima para baixo, o vento. É como se você jogasse assim, virasse um balde d'água, né? Direto assim na vertical. Então ele bate e se espalha para todo lado. É isso que acontece no downburst. O microburst é um down pequenininho, né? Já a tromba d'água, falar em tornado, né? Tornado é só em terra, mas a tromba d'água, ela sobe, o vento sobe. Ele tem um centro, é como se fosse um centro de baixa pressão extremo, né? E ela pega e sobe. A gente já viu um monte de filme de tornado, não precisa nem explicar, né? Mas à noite é difícil saber o que aconteceu. O anemômetro do barco não é virado para cima, né? Para vertical, é virado, se posiciona na horizontal. Assim mesmo não tem caixa preta num barco desse, acredito eu. Agora, falam que dura de 5 a 15 minutos, né? Ele demorou 16 minutos para afundar, é o que se tem de informação. Os ventos podem chegar, em alguns lugares falam 50 nós, né? 100 km por hora, grosso modo. Mas tem publicações, sites, que falam até em 150 nós, que daria quase 300 km por hora, 250, com desconto. Então é muita coisa por muito pouco tempo, e por isso que é chamado no Brasil de explosão. Ele é uma explosão. Dali tudo pode acontecer. Ok. E isso daí não tinha como você prever, né? Não dava para prever essa condição? A condição existia, né? No Mediterrâneo a tromba d'água é comum, como no litoral do Brasil também é bem comum a tromba d'água. Até já vi em Angra dos Reis, já vi no litoral do Pernambuco, na Bahia, comum. É um fenômeno, mas é bastante comum, sempre vem acontecer, mas no Brasil então é bem pequeno, dura minutos, segundos e some. Agora lá poderia acontecer, mas como eu disse, não tem como dizer vai acontecer e você desculpa, mas um raio não cai num campo de futebol? Você tem condição de saber em que lugar do campo que você vai parar para não tomar o raio na cabeça? Não tem. O que aconteceu com ele foi isso. Naquela área gigante, caiu nele e não caiu no barco do lado. O escoteiro, né, o Baden-Powell, né, você não tem como saber. Foi foi uma coisa única. Na realidade, a possibilidade que eu vejo é de 1 em milhões de acontecer uma coisa dessa, né? Álvaro, agora nós sabemos mais características do Bayesian, né? Desse veleiro. Eu vou desenhar um pouquinho aqui. Obviamente isso aqui não é o Bayesian, né? Primeiro que lá ele estava só com o mastro. Um mastro muito alto. Não tinha vela nenhuma, que não tinha, estava só o mastro lá, né? Estava só com o mastro. Esse veleiro, a gente viu bastante na internet, tem entrada de ar aqui, entrada de ar no outro bordo, né? Nos cantos aqui na popa, nas aletas, uma outra pequena entrada de ar aqui, uma porta de serviço, lazarete aqui. Depois aqui na popa tinha uma escada, tem outra porta aqui. Mas essas entradas de ar aqui são necessárias para o funcionamento dos motores e geradores. E também a gente viu pela internet que tem, para entrar para o salão, o convés desce um pouco aqui, depois entra para o salão. Álvaro, esses pontos de entrada de ar necessários para os motores de geradores, isso daí, num barco, num iate, fica
no costado mesmo? Fica nas laterais ou fica em cima da casaria, da superestrutura? Pode ficar de lado aqui mesmo, essas entradas? Num barco a motor desse porte, geralmente tem um sistema de ventilação para cima, né? No casario, né? Numa área dessa, tipo cachimbo, tem um monte de nome diferente, mas são ventilações externas aparentes. Um barco de serviço é fácil você colocar um monte de coisa feia no convés, mas no veleiro é muito difícil. A questão da ventilação no costado é normal em vários barcos, geralmente barcos a motor também. É importante saber se a tripulação deixou a ventilação aberta. A ventilação tem que ficar aberta, senão o gerador não funciona. Eu no vídeo anterior, eu comentei que os europeus costumam deixar o barco todo aberto, né, para aproveitar um pouco do calor. Lê do engano, que como o estaleiro tirou o site do ar, ficou muito difícil conseguir informações confiáveis. Mas não existe nenhum tipo de vigia para o passageiro abrir, nada. É tudo laminado no casco, são janelões laminados, estanques, não tem diferença do casco. Então isso não existe. Então estava com o ar-condicionado ligado. E para estar com o ar-condicionado, o gerador tem que estar ligado também. Então a ventilação na praça de máquina é muito necessária. Às vezes pode estar com um dessalinizador funcionando também. Tudo faz barulho, então tem que ser uma coisa que seja abafado. Essas caixas, essas entradas de ventilação, elas têm uma caixa interna para tirar o som de dentro para fora e ao mesmo tempo não deixar a água do borrifo, bem entendido, do borrifo entrar para dentro da praça de máquina. Ela é uma caixa, ela tem umas aletas, a água cai ali, desce e vai embora. Então não tem esse problema. Aqui no nosso amigo do Lazarete a gente precisa comentar uma coisa. Pois esse barco teve o deslocamento, ele teve o lastro dele aumentado em cerca de 30 toneladas em relação aos outros barcos que tinham 2 mastros, que eram 2 mastros menores. Esse, como o mastro era muito grande, foi aumentado o peso dele para melhorar a estabilidade. Ele tinha 200 toneladas de lastro. E ele tinha um deslocamento total, essa área que fica embaixo d'água, de 540 toneladas. Então, são coisas assim enormes. Por ter ganho 30 toneladas a mais, ele afundou a linha d'água. O barco tem uma linha d'água de projeto, bem entendido, e ele afundou. E está simplesmente a 10 centímetros da água, essa entrada. O ex-comandante do barco comentou que aquilo era mantido sempre fechado, raramente era aberto, devido a essa pouca distância. Qualquer marolinha de um jet ski, uma lancha qualquer que passe no caminho, ia acabar jogando água para dentro. As autoridades até agora não liberaram essa informação, mas o barco está deitado assim, no horizontal, tombado por boreste. E eles teriam visto se essa porta está aberta ou não. Talvez tenha que tirar o barco da água primeiro para ver a perícia, porque ela pode ter caído na hora que desceu, ninguém sabe exatamente por quê. Agora, são números extraordinários. Se eu fiz uma colinha, ele leva 15 mil litros de água, que para uma tripulação dessa aguenta ali 2 dias no máximo. Então ele tem que produzir água doce, né? Tem que produzir água doce. E de diesel ele leva 50 toneladas, 50 mil litros de diesel. Então tudo é peso agora. O cara está dentro do Mediterrâneo, passeando, ele não vai fazer uma travessia de oceano. Então ele não precisa estar com as 50 toneladas, ele está com menos diesel. Devia estar com 10 mil litros, que dá 15 mil, vai. Então ele estava mais leve. E o que acontece? Podia me passar ali, ó. Então a gente sabe que ele tinha aqui, da linha d'água, imaginemos aqui uma linha d'água para baixo, ele tinha 4 metros. Aí o nosso amigo Patilhão, que pesa 60 toneladas,
ele fica embutido dentro do barco. E aí você, quando desce, o calado dele aumenta de 4 para 10 metros, tem 6 metros, e é um peso aqui concentrado aqui embaixo de 60 toneladas. Por que não estava arriado? Porque não era para estar arriado. O barco está parado no mar tranquilo, dentro de uma baía praticamente. Você só usa esse patilhão aberto, segundo o manual do barco, inclusive o fabricante libera essa informação. Quando o barco está navegando a 60 milhas da costa, que é um monte, né? Ou então numa regata, usando vela e tal, ele estava fundeado. Eu até comentei, o cara veio em linha reta e estava velejando, recolheu a bolina, o patilhão no caso, e veio para fundear. Para você fundear com um patilhão arriado, é complicado a manobra. É um barco com um motor só, mesmo tendo thruster, né, tendo hélice de proa, é ruim de você manobrar um barco para fundear com um acessório desse pendurado embaixo. Então, com certeza, ele estava recolhido. E como não tinha vela, em teoria, não tinha problema nenhum. Ok, então, esclarece um pouquinho para a gente aqui. Nós vimos duas características, né, que, ao meu ver, são críticas, assim, que explicam um pouco. Primeiro, em relação a essas entradas de ar, quanto que o veleiro pode inclinar até que a água entre para dentro dele, em relação às entradas de ar? Isso é baseado em estudos, né? Quando o Ron Holland, lá, que é o projetista, hiper experiente, né, projetou grandes campeões de regata, né, ele está vivo, 77 anos, neozelandês igual ao comandante que está passando essa situação toda. Você na tela do computador, você projeta um ângulo de adernamento máximo. Nesse barco seria de 77 graus, se não me falha a memória, ou com as velas, né, sem as velas até 88, quase 90 graus, ele vai poder deitar. Barcos de regata, outros tipos de embarcação, elas podem até aumentar esse ângulo. Só que geralmente vai ou quebrar o mastro para ele voltar, que é o que acontece, rasgar as velas, explodirem as velas, porque o peso é muito grande. E voltando, é uma tela de computador onde o mar é uma superfície lisa, não tem onda, não tem vaga, o vento é constante. Então, são coisas que se faz na teoria. Na prática, a gente já viu que não deu certo. Agora, o que preocupa é que o ângulo máximo para a entrada de água, 45 graus, eu acredito que eu esteja fazendo um bom 45 graus aqui. Nessa profundidade, a água já vai começar a entrar por aquela portinhola, né, aquele rebaixo que tem no convés, para poder esteticamente ficar bacana, para os passageiros sentados ali na popa poderem olhar o mar. A água vai começar a entrar ali. A porta do salão estava aberta, estava fechada. Ela podia estar aberta ou fechada, ela ia abrir de qualquer jeito. Eu já comandei um barco com a porta italiana não tão grande provavelmente quanto essa, mas na hora que dava um balanço a mais, ela abria, não tinha como, porque é muito pesada, são muito pesadas. Geralmente são de vidro blindado, né? Além do vidro laminado normal, tal, ele também tem a blindagem, então são muito, muito pesadas. Se você não usar um recurso técnico, tipo um sarrafo para segurar aquilo no lugar, não vai segurar. Então, na hora que ele tombou, e a gente viu nos vídeos a violência que foi, ele desceu e provavelmente voltou, que aí já apagou, perdeu a iluminação, mas ele fez esse movimento aqui e aí foi, encheu d'água para cá, encheu d'água para lá e tibumba. Desculpa a expressão bem-humorada, mas realmente é isso, a ideia que se tem é essa. É incrível, né? A gente começa a analisar, entender esses pontos críticos aqui, com a entrada de água. Então ele pode
adernar, inclinar 45 graus, a partir disso entra água. E a estabilidade, conforme o capitão falou, é mais alta. Mas o que adianta a estabilidade ser mais alta, né, se já começar a entrar água? Isso aqui são fatos. Agora, Álvaro, na sua experiência, de tudo que a gente viu, né, todas as informações que nós sabemos dessa tragédia, o que você acha? Qual a lição que isso daqui trouxe para a gente? O que os projetistas daqui para frente, você acha que eles vão mudar algum critério? Vão mudar a porção das entradas de ar? Os rebaixos aqui, portas de serviço, os lazaretes, você acha que eles vão mudar alguma coisa no conceito do projeto, nos parâmetros do projeto, as normas? O que você acha que pode acontecer daqui para frente em relação, baseado nesse fato que aconteceu, nesse naufrágio? Esse barco é o que se chama de red flag, né? Ele é a bandeira britânica, que tem não só a Inglaterra, mas vários países adotam a bandeira vermelha da Inglaterra para parte de legislação. É pesadíssima as exigências deles. Inclusive, quando começou essa investigação, já vieram mergulhadores da Inglaterra, da classificadora, para poder mergulhar e acompanhar toda essa investigação, assim como da RINA também. Então ele passou por tudo que é da MCA, da classificadora, que provavelmente pode ser a RINA, ou pode ser o Lloyds, pode ser qualquer outra, né? Então existe muita legislação. A questão do lazarete, as portas laterais, é uma tendência. Tem gente fazendo lanche de 30 pés que abre o convés para os lados e tal, fica espaçoso, né? Um beach club e tal. Eles serão obrigados a mudar algumas coisas, mais devido à opinião pública do que à técnica, ao meu ver. Tirando esse rebaixo no convés, que facilitou provavelmente a entrada de água nesse caso aí, o convés ser mais baixo, o salão, né, aquela sala eterna ser mais baixo do que o convés, facilitando, né, um alagamento. A questão da ventilação não tem o que fazer, a não ser que você obrigue a construir dentro do mastro. Uma coisa que a gente pode falar, por exemplo, esse mastro é o segundo maior do mundo, né? Esse é alumínio. O maior do que ele, mais alto do que ele, é de um tal de M5, só que é de fibra de carbono. Ele é mais leve. Em compensação, a fibra de carbono é a mesma coisa que você ter um para-raio pendurado, né, em pé no convés. O material é extremamente condutível, então você está pedindo para levar um raio. Todo mundo já viu, vira e mexe aparece esse problema de cair um raio no barco e destrói tudo, até pega fogo no barco às vezes, a parte elétrica vai toda embora. Isso não é só lá, é aqui mesmo no Brasil. Isso é muito comum de acontecer. Então acho que vai ser mais pela opinião pública e do proprietário do barco. Você vê, tem 1.100, 1.300 barcos, mega iates, super iates, sendo construídos hoje no mundo, né? Alguns são a vela, outros são a motor, e tem 12 mil barcos desse porte, né? Acima de 100 pés aí pelo mundo. Isso aconteceu com ele, sabe? É um troço raríssimo. Eu não vejo, eu não teria o menor problema de fazer uma viagem para a Antártica de repente com esse barco. Claro que eu não ia subir a vela toda, né? Ela ia no terceiro piso, mas foi uma fatalidade. Realmente foi uma fatalidade, um caso inesperado, único. Não tem autoridade que diga, agora é fácil, depois que a porta do galinheiro está arrebentada, vem um monte de gente, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Vai lá a bordo, vê teu mundo acabar. A gente está aqui, se eu pudesse virar a câmera em 90 graus ali, ninguém ia conseguir nem enxergar direito a imagem, né? Imagina você estar dentro de um barco escuro, eu já falei isso da outra vez, dentro de um barco que você não conhece, nunca esteve, eu estava ali há 1, 2 dias, de repente saiu de uma festa, pode estar com um nível alcoólico bastante elevado, né? Você está no escuro,
com a água subindo, é difícil, você não vai ter reação para sair, se estiver acordado. Muito difícil, foi uma tragédia, infelizmente. De acordo com os fatos e de acordo com o capitão Álvaro Otranto nos informou, pelo grau do projetista, né, pelo conhecimento do projetista e pelo uso do barco, a gente viu que talvez não, exceto pela opinião pública, a pressão da opinião pública, não haja grandes mudanças nas normas, né? Então, o que aconteceu ali, tudo consta, foi uma grande fatalidade. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Assim você não vai perder nenhuma dica.